Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites e planejamento do dia para 2 de novembro, quarta-feira, dia de UEFA Champions League e dia de Brasileirão da Série A, tá certo? Eu vou dar uma passada aqui pelos grupos da Champions League, né, que vão acontecer para vocês entenderem o porquê que eu não vou apostar em alguns jogos, tá bom? Nós tivemos já o fim do grupo A até o D, né, o Liverpool e o Napoli se classificaram, o Ajax ficou em terceiro e o Rangers eliminado. Aqui passaram Porto e Bruges, o Bruges conseguiu ficar em segundo ainda, né, perdeu a liderança, e o Leverkusen foi para a Liga Europa, o Atlético de Madrid ficou em último, a campanha pífia. Bayern de Munique em primeiro, o Inter em segundo, Barcelona em terceiro e Victoria Pilsen em quarto. Tottenham em primeiro, Frankfurt em segundo, Sporting em terceiro e Marselha em quarto. E agora do grupo E até o grupo H, temos muitos grupos aí a serem resolvidos, mas a maioria já está com pelo menos os classificados já resolvidos, né? Então brigam pela liderança e tudo mais, mas não tem muito o que se resolver. Bom, aqui Chelsea e Dinamo de Zagreb, o Chelsea basicamente cumpre tabela, né? Porque ele ganhou os 2 jogos contra o Milan, e aí ele pode até perder amanhã, que o confronto direto aqui não deixa o Chelsea perder a liderança. Então acaba que Milan, Red Bull Salzburg e Dinamo de Zagreb brigam pela classificação. Na verdade, o Dinamo de Zagreb já está eliminado porque também não consegue passar o Milan, tá? Então, a briga aqui é o Dinamo de Zagreb com o RB Salzburg por uma vaga na Liga Europa e o Salzburg e o Milan pela segunda vaga do grupo E. Eu não faço nada nesse grupo, acho que está tudo muito ajustado. Vou tentar ao vivo pegar um over limit, talvez, alguma coisa do tipo, mas pré-live eu vejo 2 jogos aí, né, que são Chelsea, Zagreb e Milan e Salzburg como jogos bem ajustados. As cotações deles aqui, se a gente for olhar aqui, tá 1,50 para o Milan e 1,33 para o Zagreb. Então talvez se o Salzburg fizer 1-0 no Milan, fique interessante entrar na possibilidade do Milan, explorar um over limit. Mas é isso. No grupo F é Real Madrid e Celtic, né? O Real Madrid já está em primeiro, mas não está garantido, né? E o Celtic já está eliminado. Então o Real Madrid precisa vencer para garantir a primeira posição. E o Leipzig pode terminar tanto em primeiro quanto terminar em terceiro ou em segundo, porque ele perdeu para o Shakhtar no primeiro jogo. Então basta o Shakhtar vencer aqui o Leipzig para ficar em segundo. No Real Madrid e Celtic eu não tenho nada, acho as linhas muito corretas, acho que o Real Madrid vence até, mas eu vou esperar ao vivo e fazer alguma coisa. Já no jogo do Leipzig contra o Shakhtar, eu gosto bastante de uma linha aqui. Eu gosto do mercado de escanteios para o Shakhtar Donetsk, o 13,5 cantos do Shakhtar aqui pagando 2. Por que eu gosto dessa aposta? Primeiramente porque o Shakhtar precisa vencer o Leipzig para avançar. E aí eu te pergunto, vencer o Leipzig é fácil? Eu acredito que não. O jogo será na Polônia, é verdade, não será na casa do Shakhtar, porque não está tendo o jogo da Champions na Ucrânia, e eu vejo aqui o Shakhtar dificilmente estando à frente do placar de forma fácil, então ele vai ter que pressionar bastante para chegar à frente do marcador na minha visão. O Leipzig é mais time, tem chance de fazer 1-0 e aí sim criar mais pressão do Shakhtar ainda, ou seja, para mim essa linha de cantos devia estar no mínimo 4,5 pagando 1,80. Então como eu tenho uma linha de 13,5 cantos pagando 2, eu vejo como muito interessante e vou com meia unidade nessa aposta. No grupo G nós teremos Copenhagen e Borussia Dortmund. O Copenhagen já está eliminado, ele não pode pegar aí a terceira vaga do Sevilla porque ele tem desvantagem no confronto direto, então o Copenhagen já está em quarto lugar. E o Sevilla também não consegue sair nem de terceiro lugar, porque ele não consegue nem para segundo e nem para quarto, então ele já está garantido em terceiro. E o Borussia Dortmund, por sua vez, também não consegue tirar o City da liderança e nem sair do segundo lugar, porque ele perdeu por 2-1 na Inglaterra e ele empatou em casa em 0-0. Então tá tudo definido aqui, por isso eu não faço nada. Apesar de todo mundo estar a 3 pontos um do outro, ninguém pode tomar a vaga de ninguém, porque o primeiro confronto da Champions é o confronto direto, tá? O primeiro critério de desempate caso os pontos estejam iguais. No grupo H, aí tem 2 decisões abertas. Já estão classificados PSG e Benfica para a próxima fase, mas eles duelam pela liderança. E terceiro e quarto lugar, a Juventus e o Maccabi Haifa duelam pela terceira posição para ir à Liga Europa e o quarto cai fora.
Eu vejo aqui uma odds muito baixa para o time do Benfica. Ah, o time do Benfica é ruim? Não, não é isso. Mas o Maccabi Haifa se provou ser um time muito cascudo quando venceu a Juventus por 2-0 em seu estádio e pouco antes quando perdeu por 3-1 para o PSG, que saiu na frente. A torcida do Maccabi Haifa fez uma festa incrível, deve repetir essa festa amanhã porque pode basicamente se classificar, né, para a Liga Europa, ou seja, como o time da Juventus também não tem previsão de vitória sobre o PSG, porque tende a ser uma vitória do PSG amanhã, a gente tem tanto um Benfica se desmotivando porque precisa de um tropeço do PSG para passar para primeiro, tanto o Maccabi Haifa se animando por conta de um tropeço da Juve, e o Maccabi Haifa pode se classificar até mesmo com um empate nesse duelo diante do Benfica. Então, eu gosto aqui do handicap +1 do Maccabi Haifa. É um time cascudo jogando em casa. Eu acho que estão subestimando muito o Maccabi Haifa só por ser israelense. E para mim o Benfica tendo que sair de uma ponta do continente à outra, eu acho que deveria aqui estar pagando essa cotação, na verdade, pagando aí no +0,5 e tá pagando +1. E como eu vejo isso aqui desajustado, eu vou com meia unidade, beleza? Essas são minhas bets para a Champions League de amanhã e eu já vou passar para a Série A do Brasileiro. Abrindo aqui, América de Minas e Internacional, eu acho um confronto muito igual. Eu não acho o América favorito, mas eu também não banco esse +0,25 do Inter. O Inter já está classificado para a Copa Libertadores na fase de grupos. Se o Palmeiras meter um 2-0 aí contra o time do Fortaleza logo no primeiro tempo, o Inter vai se desmotivar e eu tenho um pouco de medo disso, então eu não faço nada nesse duelo. Já aqui no Atlético Paranaense e Goiás, eu até gosto de algo no cap, tá? Aqui eu geralmente tendo até sempre a pegar handicap positivo pro Goiás, mas eu acho que a parada aqui amanhã contra o cap vai ser um pouco difícil aí pro Goiás. Apesar do Jair Ventura montar bons times defensivos aí quando enfrenta equipes melhores que o seu time. Mas ainda assim eu vou ficar sossegado nesse confronto, não vou fazer nada, vou esperar ao vivo. Mesma coisa que o jogo do Atlético de Goiás e Santos, também vou ficar olhando aqui alguma coisa. Às vezes tem um time que sai na frente, né? O Santos sai na frente, o Goiás sai na frente, e como os times têm muita urgência de vitória, os cantos passam a parecer bom. Assim como foi com o jogo do Botafogo, né? Muita gente carregada no Botafogo, eu lá no grupo gratuito esperei, o Botafogo tomou 2-0 do Cuiabá e eu peguei os escanteios e deu bom. Então tome muito cuidado nessas rodadas finais aí, que tem muito jogo que o time sai perdendo e aí você consegue pegar um canto ao invés de estar desde o pré-live aí no time e acabar se ferrando. Avaí Bragantino também nada. Eu até gostei de finalizações do Bissoli, né? O chute ao gol do Bissoli. Só que como eu não tô... Olha o tiquinho aparecendo aí. Como eu não tô muito confiante aqui que o Avaí vai chegar ao ataque com tanta frequência, eu decidi foldar. Uma bet que eu fiz aqui que eu acho muito bizarro, né? A quantidade de chutes que o Isidro Pita faz quando joga pelo Juventude. Como ele joga quase sempre, ele tem uma média muito alta. São 6, 7, 5, 4 chutes. O cara realmente chuta muito. Dos últimos 10 jogos de Juventude, eu acho que ele chutou mais do que 2 vezes em quase todos. Então, assim... Eu não gosto de pegar finalização alta, mas o Pita, jogando com o Juventude já rebaixada, é um cara que gosta muito de jogar lá na frente, de abrir espaço, de chutar, ele pega a bola e já chuta pro gol. A gente não depende de ser chute ao gol, né? Só finalização. Eu gosto desse mais de 2,5 finalizações aqui do Isidro Pita diante do Coritiba. Por isso eu vou com meia unidade nessa aposta também. Eu fiz 2 apostas na Série A do Brasileirão, essa é uma delas, tá? Eu sei que o Juventude já caiu, mas meio que o Pita não tá muito ligando para isso não. Ele quer realmente se revelar para o mercado e tá usando essas últimas partidas do Juventude justamente para se revelar ainda mais para o futebol brasileiro e mundial. Flamengo e Corinthians, Flamengo vindo de título da Libertadores, deve ter um time muito modificado no time principal e no time reserva também deve ter muita gente de fora, né? Geralmente o Flamengo atua com jogadores que são ali da reserva, né, no brasileiro, mas tem os titulares no banco. Só que como foi campeão da Liberta, a diretoria liberou muita gente, então não vai ter Pedro, não vai ter um monte de gente pro confronto, e aí com isso o Flamengo cria basicamente um time reserva no time titular e um time mais reserva ainda no banco de reservas. Eu acho que é desrespeitar o Corinthians colocar essa linha aqui de menos 0,75 para o Flamengo. Eu vou nesse mais 0,75 do Corinthians. Eu acho o Flamengo muito superior ao time do Corinthians quando atua com os principais jogadores, só que amanhã em ritmo de festa, já nem ligando para o Brasileirão, e o Corinthians totalmente dedicado, buscando uma vaga na fase de grupos da Liberta, eu gosto desse handicap mais 0,75 do Timão, pagando 1,78 também com meia unidade.
Para finalizar, eu disse que eu não tinha uma aposta, mas eu vou até tentar fazer uma aposta aqui ao vivo no vídeo para vocês. Eu queria duplar o Palmeiras DNB com o DNB do Norwich, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu tive essa ideia agora gravando o vídeo, vamos ver. Dá 1,59. Então assim, eu não vou fazer nada, tá? Ao vivo amanhã talvez eu faça um dupla chance se o Norwich tomar. Eu gosto um pouco dessa aposta. Mas voltando ao jogo do Palmeiras aqui contra o time do Fortaleza, eu vou aqui no Palmeiras ao vivo amanhã, se assim me possibilitar, tá bom? Acho um jogo do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza um jogo todo pro Palmeiras. É um jogo que pode ser do título do Verdão. Então assim, vamos ficar ligado ao vivo. Às vezes o Fortaleza marca um gol, aquela história dos cantos também. Porque a odds pré-live tá muito baixa. E o Fortaleza não é tão fraco assim. Tá, 1-0 resolve a vida do Palmeiras, tende a ser um jogo também um pouco mais emotivo por parte do Palmeiras, né, podendo ser campeão, então pode ser um jogo mais dramático, com aquele golzinho no final. Vamos assistir ao vivo então, tá bom? Já que não deu pra fazer dupla com o Norte, vamos ao vivo. E a gente fica com 4 apostas, né, vou mostrar aqui pra vocês, o Maccabi Haifa mais 1, Shakhtar Donetsk mais 3 meio cantos, essa daqui foi uma brincadeira que eu fiz pra amanhã. Corinthians mais 0,75 e Isidro Pita mais de 2,5 finalizações. Tudo isso com meia unidade, tá certo? É isso. Vamos com tudo aí pra quarta-feira de muito futebol. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.